Nós sofremos auditorias anuais, né, em uma das unidades, e a última auditoria já foi toda apresentado os resultados analíticos dentro do sistema. Então, hoje, a gente tem essa ferramenta de não conformidade dentro do sistema, que para auditoria isso é fundamental, quando existe essa pergunta, né, do auditor, como é feita a gestão de não conformidades? Então, hoje eu consigo, de forma rápida, extrair quantas não conformidades eu tive naquele ano, qual o quesito, insumo, embalagem, Quais as tratativas? quais os planos de ação que foram necessários, né, os planos de ações com os fornecedores, para qual fornecedor você teve mais ocorrência, menos ocorrência. Então, em quesito auditoria, quando a gente passa para essa etapa de segurança, né, do alimento, essa preocupação, a gente já teve uma parte da rotina mostrada. Na próxima auditoria, a gente vai conseguir ainda ampliar mais. Bem-vindos ao Além do Lean, o podcast da Acts. O podcast que fala sobre o futuro dos laboratórios, tecnologia e como os laboratórios vão estar daqui para frente. Eu sou o Felipe Domingos, diretor de tecnologia da Acts, e hoje eu tenho aqui comigo o Vitor, que é o nosso coordenador de suporte técnico. Isso aí, pessoal. E hoje a gente veio falar aqui um pouquinho mais sobre um tema que está diretamente ligado ao que seria a excelência operacional. Então nós vamos falar um pouco sobre rastreabilidade completa, de ponta a ponta. E como que isso vai modernizar a empresa, como que o Lean, o Acts, pode trazer isso para dentro de uma empresa. Legal. E para esse papo a gente convidou a Cristiana, que ela é responsável técnico pelo laboratório da Boais Alimentos, uma das maiores indústrias de alimentos do Espírito Santo, e que está liderando a transformação digital dos seus processos de qualidade. Seja bem-vinda, Cris. Obrigada, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Que legal, Cris. Obrigado mais uma vez por você ter aceitado esse convite e estar aqui conosco. Eu gosto antes da gente começar a entrar no tema, né, da rastreabilidade, eu queria trazer um pouquinho que a Cris falasse, né, a Boais, apresentar um pouquinho da Boais para a gente, né, quando surgiu. Eu sei que é uma empresa tradicionalmente capixaba, de muitos e muitos anos, mas aí, Cris, conta pra gente como que você entrou na Boais também, como que é essa história, e daí depois a gente entra no mérito dos quesitos técnicos do laboratório. Vai ser um papo bem legal. Tranquilo. Bom, gente, Boais Alimentos, né, uma indústria do ramo alimentício, mais de 80 anos de mercado. Então, o nosso negócio é moagem de trigo e fabricação de derivados. Então, dentre os produtos bem conhecidos, né, temos a marca Regina, marca número 1, temos também uma indústria de café número 1, né? E atualmente eu atuo diretamente na área de qualidade. Entrei na empresa em 2014, então são mais de 11 anos. Tempinho já, né? Ah, tempinho. Passa rápido. Legal. Mas entrei focada na parte de processos industriais, voltada também para produção. Sempre com um link, né, na qualidade, parte de regulatórios, órgãos públicos. E aí, de 2 anos para cá, veio esse grande desafio, né, de estruturação de uma área de qualidade, voltada também para segurança do alimento que é produzido. E desde então, a gente está nessa jornada aí bem dinâmica e que é muito maravilhosa também. Que legal. E Cris, quando você olha pro passado, você olha logo quando você começou, quais eram os principais desafios que você tinha, que você pegou, assim? Pode citar alguns exemplos, se você tiver, que afetaram ou que você conseguiu, hoje em dia, já sobressair esses desafios. E só para a gente conhecer um pouquinho de como é o processo da gestão da qualidade, como que funciona toda essa etapa. Eu acredito que quando a gente fala em controle de processo, é sempre um desafio, né? Então, os desenhos de controle, a melhoria desses processos de controle é o que a gente vem caminhando com o tempo. A indústria alimentícia, ela é uma indústria muito dinâmica, né? Então, são muitos dados importantes, principalmente quando a gente fala de qualidade, um histórico que é muito pertinente, né? Quando a gente fala de matéria-prima, no nosso caso, nossa matéria-prima ela é importada. Então, quando a gente traz, né, essa bagagem de histórico e a gente mapeia esses controles, isso sempre é um desafio. E a chegada, né, de um sistema, eles nos ajuda muito nesse sentido. Sim, sim. E quando você fala eu sei que hoje, né, conta para todo mundo que está escutando a gente, um pouco sobre
eu sei que vocês têm 2 unidades, uma que fica no centro, uma que fica em São Torquato. Uhum. Qual a diferença entre essas 2 unidades, né? O que a gente faz em uma, o que faz em outra? Só para o pessoal conhecer um pouquinho mais da qualidade entre as 2 unidades. Ok. A Boás Alimentos, ela sofreu um processo de ampliação, né? Então, ela era unificada no centro de Vitória, onde ali a gente recebia a matéria-prima, né? Realizava a moagem do grão e a fabricação dos derivados, que são farinhas de linhas industriais, que a gente chama 25 quilos, e também as linhas de consumidor final, de 1 quilo, a mistura para bolo. Nesse processo de ampliação, veio um aumento na capacidade, né, de moagem, e eu falo assim, que a empresa ela foi crescendo, e ela precisou ampliar de fato, inclusive fisicamente. E aí, anexo ao galpão de distribuição que a gente tem em São Torquato, foi construída uma fábrica nova. Então, hoje a gente recebe a matéria-prima no centro de Vitória, realiza a moagem, gera, né, extrai desse grão a farinha de trigo. Parte dessa farinha extraída fica na unidade da matriz, focada mais em linhas industriais de grande escala, e parte dela vai para outra unidade para ser envasada lá e também ocorrer a manipulação das misturas para bolo, né? Então, hoje a qualidade ela é centralizada, né? Atende as 2 unidades, mas a gente tem uma base também em São Torquato que presta toda a assistência de inspeção de qualidade, recebimento de matéria-prima também. Legal. E quando vocês fizeram essa ampliação, você já estava lá, você já estava na Boás nesse período. E quando você percebeu essa ampliação e administrar 2 sites diferentes, ter que ir em cada um, né, se dividir em 2 pessoas para estar em cada site, controlando, gerenciando a qualidade, qual que foi o maior desafio que você encara, assim? E como é que você ficou em 2 lugares ao mesmo tempo? Ou como é que você está em 2 lugares ao mesmo tempo? A gente se divide muito bem. A gente tem uma grande vantagem, que a unidade de São Torquato, por exemplo, ela, para a farinha de trigo, lá acontece o envase. Na matriz, esse produto ele já vai pronto para ser ensacado lá, né? Empacotado, que a gente fala. Então, muitos controles que a gente executava antes, a gente consegue manter, né? Esse controle de forma eficiente na matriz. Porém, quando a gente fala em toda uma rotina de segurança do alimento, surgiu um novo site. E a partir do momento que surgiu um novo site, surgiu um novo recebimento. Exato. Porque a gente fala, por mais que seja de Boás para Boás, não deixa de ser um fornecedor e um cliente. Então, toda a construção dessa rotina de recebimento, de inspeção periódica de invase, de confrontar a análise que foi feita lá na matriz com o recebimento dessa nova... Isso tudo foi construído, né? E aí, a forma da gente estar nesses 2 lugares ao mesmo tempo é, de fato, ampliando também a equipe. Que legal. E foi isso que aconteceu, é um crescimento, né? Que legal. E eu vejo que nos últimos anos a Boás ela tem se destacado muito nesse processo de trazer a inovação para dentro da empresa, né? E a gente vê isso em todas as empresas do grupo, e eu vejo que abrir um setor de inovação e trazer outras empresas para inovar junto com a Boás, que é um pouco do que aconteceu conosco, né? Dessa relação Lactis-Boás. Como que foi ou como que está sendo você vivenciar essa cultura da inovação, a cultura da digitalização dentro da Boás? Assim, conta como você enxerga isso, né? Eu acho que isso é muito legal, ou não sei, como é que é a sua opinião nesse setor? O que é muito legal é que eu vi realmente essa transformação, né? Como são 11 anos, e eu acho que o mais bacana disso é conhecer de fato o que é inovação. Desse processo de transformação, a gente teve a oportunidade de conhecer o que é inovar. E, assim, legal. É incrível porque você pensa que inovação é um equipamento de alta tecnologia, né? Coisa muito complexa. É uma coisa que você vai precisar reduzir pessoas, vai ter substituição, e não é isso. Inovar vai muito além. É você realmente fazer algo melhor, de forma otimizada, ganhando tempo, né? Ampliando os resultados. E esse processo de conhecer o que é inovação e ver as possibilidades que a gente consegue com a inovação melhorar e otimizar os nossos processos foi realmente bem transformador, que é o que a gente vive hoje, né? Sim, muito interessante. Eu acho que a palavra-chave aqui que a Cris trouxe é a otimização, né?
E aí, querendo ou não, esse é o lema da empresa. Então, assim, de cara também já fica a curiosidade. Então, como que você... O que que levou a Buais, o que levou a Cris, o que motivou a trazer esse pensamento, essa vontade de buscar uma solução igual que a Axis traz para você hoje? A otimização, quando a gente pensa num laboratório de uma indústria de alimentos, é uma rotina muito dinâmica. Sim. E esse dinamismo, por si só, que Uhum. existe ali, de uma rotina mesmo, periódica, cumprimento de análise, de amostragem, além disso tudo, tem as emergências, né? Que acontecem. As emergências, o apagar, o tão incêndio que sempre apagar tem. incêndio. E quando a gente conhece uma ferramenta, igual a gente conheceu de vocês, de otimização do que a gente já fazia, realmente o olhar fica muito positivo. Porque, no nosso caso, você executa uma análise, certo? Uma análise lá, físico-química, de reologia, de farinha de trigo. Você fazia o input de informações numa outra ferramenta, que podia ser um Excel, ou até em formulário impresso. Sim. E aí você vem, depois, com alguma solicitação de nível gerencial estratégico da empresa, de um relatório. Então, você precisava buscar esses dados, executar, consolidar, fazer um comparativo, para depois você extrair um relatório. E aí, se a Cris fizesse o relatório, ele tinha uma carinha. Se uma outra pessoa do laboratório fosse fazer, ele tinha uma outra carinha, uma outra face. E aí, a otimização, ela veio com isso. O input de resultados, ele é feito de uma única vez, né? Porque eu otimizo esse tempo. Sim. Se eu executei a análise uma vez, o input de resultado sendo uma única vez, o que nós vamos fazer após esse resultado ter sido inserido no sistema, aí são as infinitas possibilidades que a gente tem. Comparativos, relatórios, envios para clientes, ou envio para uma outra área interna que demandou de algum resultado, algum comparativo. Legal, muito legal. E assim, tudo isso vem muito conectado com o tema central de hoje, que seria nada mais que a rastreabilidade. Que você está falando para mim que eu tenho um dado que começou na Cris e vai passando a chegar na gerência, onde a gente vai ter algum tipo de movimentação estratégica baseado no primeiro dado que foi inserido dentro do processo. E aí, obviamente, nós temos toda a questão de uma exigência regulatória em cima disso, mas eu acredito que tudo isso também impacta no ponto de vista estratégico da empresa, correto? Então, assim, além da exigência regulatória mesmo, como que isso impactou toda a questão estratégica da empresa para vocês? Bom, dessa forma a gente consegue auxiliar nas tomadas de decisões. Então, quando você precisa de um histórico de certa matéria-prima, de certa região, no nosso caso que é importado, você quer conhecer os últimos resultados da região X, que está com uma oferta bacana, que parece ser viável para a empresa. A gente consegue, de forma rápida, puxar um histórico. Exato. Né? Como que está por região, por fornecedor. Sim. Que é a hora que ganha e traz muito agilidade agilidade na tomada da decisão, né? Isso aí. Ou seja, e sem perder essa rastreabilidade que a gente está tanto falando, que é eu consigo saber que veio daquela região e que fez aquele produto de qualidade A, B ou C. Isso aí. Eu lembro que num episódio que a gente estava lá, você olhando os históricos de dados assim que a gente estava visualizando dentro do sistema, você falou, olha, aqui nesse momento a gente mudou a manteiga ou mudou a gordura. A gordura. Mudou a gordura. Olha como o gráfico se comportou diferente. Isso aí. E você você já sabe rapidamente que eu mudei o fornecedor, eu já tive um comportamento diferente no meu resultado final. E essa é a tomada de decisão ou o poder de decisão mais rápido, né? Que é isso que o software, que o sistema traz pra gente. É isso aí. Né? A gente trabalhou o input e a necessidade de colocar essa informação no sistema. Sim. E não só eu, como qualquer um analista ou assistente que opera o sistema, ele consegue ter essa visualização rápida. Olha, a partir daqui já não está mais legal. Vamos tomar uma decisão? Então, eu acho que o caminho que eu vejo, assim, é a gente conseguir nutrir a empresa de informações para que ela possa, de fato, tomar a melhor decisão. Eu acredito que, Felipe, se a gente pegar, a gente pode contar... Acho que a Cris pode contar inúmeros casos de como que o sistema em si, ele traz as pequenas mudanças trazem tantas melhorias. Você trouxe esse exemplo, mas para mim um ponto que me marcou muito quando a gente estava fazendo a implantação lá na Buais foi você falar assim, eu preciso de comunicar que uma mudança percentual na umidade aqui vai impactar lá no final, no silo, no fluxo que está acontecendo, e isso é algo que tem que acontecer assim rápido, na hora. Então, quando a gente tem um sistema em mãos, quando a gente tem isso, facilita muito.
E aí, dentro desse contexto todo, falando de implantação, que foi a nossa época que a gente passou muito tempo ali junto, Foi, estamos com saudade. o que trouxe a você escolher, então, a Actis? O que você trouxe como requisito? Como é que foi a implantação? Porque aí você tem que puxar um pouquinho meu saco, né? Porque a gente foi trabalhar junto ali nessa época. Como eu falei, a gente conheceu, né, a empresa de vocês através da Rugby. Confesso que cada descoberta do sistema, a gente só... O amor só aumentava, né? Que legal. Mas um ponto que me marcou muito quando a gente conheceu um pouquinho do sistema de vocês é a facilidade de visualização que ele traz. Uhum. Então, assim, é muito intuitivo, né? Você bate o olho, consegue entender. E a construção disso fez a gente ter toda essa conduta que a gente tem hoje no sistema. Então, toda essa assistência do suporte, de estar ali com a gente, construindo passo a passo. Num primeiro momento, a necessidade de conhecer o processo. Então, acho que a Actis, ela veio com a gente mergulhando no processo. O que é a Boais Alimentos? Isso. Então, muito mais. É lógico que quando vocês chegaram pra gente, tinham as nossas necessidades. Mas vocês trouxeram muito mais possibilidades, né? Ampliando o que a gente faz. Porque no início, tinha uma expectativa. Hoje, a gente faz além dessa expectativa e ainda sabe que a gente consegue suprir mais com o sistema. Mais do que Tem esperado. muito mais ainda pra gente tá trabalhando junto, Isso né? aí. Então, eu sempre falo que esse é o mantra, né? Quando a gente economiza tempo, aquele tempo que a gente, entre aspas, desperdiçava digitando ou escrevendo num formulário que depois ia ter que ser digitado para depois eu tomar uma decisão, esse tempo que a gente economizou ali, a gente trouxe qualidade da informação para o analista. O analista, ele deixou de ser aquele digitador, aquele cara que só perdia muito tempo consolidando informação e passou a tomar decisão, a ajudar na tomada de decisão. E essa é a nossa missão, assim, é tornar a vida do analista um pouco mais fácil. Eu gosto de falar isso. E analítica. E analítica, e muito, muito mais analítica, né? Muito menos repetitiva e mais analítica, que essa é comum a gente ver esses desafios, né? Eu gosto de falar assim, são desafios culturais, porque iniciar a digitalização, ela não é só da tecnologia. Ela tem que passar pelo desejo de inovar, pelo desejo de tentar mudar processos, que isso vai fazer com que a empresa evolua muito mais. Faz sentido? Ou seja, Faz muito sentido. Principalmente não com o ponto só de impactar a crise em si utilizando o sistema, é que nem o Felipe falou, vai expandir para todo mundo que vai utilizar, todo mundo que participa do processo. E aí vem a questão de e como que isso impactou a cultura Boais? Como é que foi a digitalização para o resto do time? O que o pessoal achou? Não, o time tá super empolgado, querendo mais. Mas é um time que aceitou muito bem, né, o sistema. Foi uma mudança de cultura, né? Realmente uma inovação que a gente trouxe. Mas eles tinham muita ciência e têm muita ciência que tudo que a gente fez e que a empresa, né? Tanto a minha gestão específica, a gestão que eu correspondo, né? Aceitou e entendeu isso, esteve junto com a gente, né? Para que a gente pudesse avançar. E hoje, assim, eles estão indo muito bem, eles usam particularmente muito mais que eu. A rotina deles está todas ali. Eu hoje estou focada mais nessa parte de relatórios, né? Que é o que o sistema pode ofertar, mas eles estão indo muito bem. Muito bem mesmo. Legal, né, Felipe? Que a gente vê assim que a grande fonte de contato com a empresa sempre foi a Cris, mas a gente consegue ver que quem utiliza mesmo são os analistas, são as pessoas que estão ali no dia a dia do laboratório mesmo. E esse feedback que é muito interessante para a gente, porque a gente consegue ver a realidade de quem está gerenciando e a gente consegue também ouvir um pouquinho da história de quem está utilizando lá dentro do laboratório também. Muito interessante esse ponto, Cris. E eu vou entrando um pouquinho, né, nesse quesito da rastreabilidade entre a matéria-prima até o produto final, Cris. A gente teve uma interação também junto com com a equipe da TI, né, com o pessoal da TI integrando com o SAP, fazendo uma interface com o SAP, com a etapa da logística. Eu sei que a gente vai falar um pouquinho mais de SAP lá na frente, mas eu queria que você contasse essa rastreabilidade, né? A Boais, ela já tinha esse processo de rastrear a matéria-prima para saber para quem vai. Quando o cliente falava, olha, eu tô com como é que está a qualidade
desse trigo aqui, vocês já conseguiam antes emitir esse laudo. Agora conta o que mudou nesse processo todo, desde a matéria-prima até essa emissão de laudo. Assim, o que a gente conseguiu reduzir em termos de tempo, economia de esforços ali para a equipe? Bom, a rotina do laboratório hoje, ela está 100% dentro do sistema, Legal. né? Então, a gente atua desde o recebimento da matéria-prima até a última etapa do processo, que é o produto acabado, independente da linha de invase. Então, esse processo, ele tem várias etapas. Recebi, né? Depois eu umidifiquei, então meço essa umidade. Depois a extração da farinha. Depois, de fato, a distribuição, né, lá para outra fábrica. E também o invase final do produto acabado. Então, quando você consegue, num sistema padronizado, colocar todas as etapas desse processo, você consegue enxergar de forma muito mais fácil e otimizada. Sim. Né? Então, um exemplo que a gente tem chegou um navio, né, que chega em torno de 30 mil toneladas de grão. E hoje a gente consegue fazer dentro do sistema, a gente chama aquele navio de lote, né? Dentro dele, a gente consegue estratificar as análises de cada porão, geralmente são 5 porões. Então, hoje a gente executa a análise do porão de forma segregada, então eu lanço lá no sistema porão 1, porão 2, porão 3, porão 4, porão 5. E o sistema faz o que para mim? O composto de porões. Legal. Sim. Né? Então, tem análise que eu executo particular de cada porão e tem análise que eu executo do composto. Mas ele compila tudo isso para mim. Então, de fato, o que eu analisei, eu lancei. Mas eu não precisei fazer uma etapa a mais. Né? Tem outras particularidades de análises que envolvem cálculos que a gente executava as etapas de análise e executava os cálculos para chegar naquele resultado final. Hoje a gente lança no sistema o que de fato o analista executa, porque o sistema calcula para mim. Então você diminui a possibilidade de erro, né? Você diminui alguns retrabalhos que estão intrínsecos nesse processo quando ele é mais manual. E a gente consegue, por exemplo, dentro desse lote que eu chamei de navio, enxergar o resultado dele na última etapa do processo. Então eu consigo ir do início ao fim e também do fim retornar para o início de forma mais dinâmica. Que legal, cara, que legal. E aí, assim, um dos pontos maravilhosos, muito positivos que a gente teve durante essa implantação foi que a postura que o Grupo Wise trouxe para a gente foi que, olha só, nós temos um processo que ele é muito bem definido, a gente já trata do ponto A, B, C e D, mas se vocês tiverem algum tipo de sugestão onde eu possa otimizar, melhorar esse fluxo utilizando o sistema, a gente está aqui super aberto a ouvir a sugestão de vocês. E aí agora, dada toda essa história em que a gente implantou o sistema, definimos fluxo, criamos processos, o que mudou? O processo de vocês era mudou? Vocês adaptaram ou a gente conseguiu adaptar completamente para o sistema? Como é que foi o Wise antes e pós sistema? A sua leitura foi perfeita, né? Como eu já falei aqui anteriormente, a gente tem uma rotina muito dinâmica, né? E a gente executava essa rotina da melhor forma possível. A gente tem um processo muito bem desenhado. Sim. Faltava para a gente uma ferramenta, que a gente até então não conhecia, né? Então, a gente estava aberto, estamos ainda a conhecer esse tipo de ferramenta. Conhecemos, né? Estávamos abertos a conhecer, conhecemos. E o resultado foi muito positivo. Né? Então, a gente, essa rotina, esse dinamismo, às vezes, no dia a dia, não nos fazia perceber que existiam possibilidades de melhorar o que a gente já fazia. Legal. Então, eu acho que a leitura principal é essa. Uma rotina antes dinâmica, muito assertiva, mas que melhorou. Que nos impulsionou a fazer ainda mais. Legal. Muito legal. E quando a gente olha... Cris, eu falei agorinha, né, dessa interface com o SAP, eu sei que a gente teve uma interação, eu gosto de falar um pouquinho da parte técnica relacionada ao SAP, e SAP é né, eu acho que para quem não conhece o SAP é um sistema mundialmente conhecido para gestão e planejamento empresarial, e basicamente ele cuida de tudo que eu gosto de falar do topo da cadeia, né, e ele tem uma interação com o setor de qualidade que a gente sabe que ele tem algumas limitações que ele não consegue entrar dentro da bancada, assim como a gente consegue entrar dentro da bancada com o Acts. E essa interação, a Boaz ela já era um cliente SAP, ela já usava o SAP, e é importante porque toda
a interação da equipe logística, de despacho e certificados de análise em alguns momentos, elas eram emitidas e são emitidas até hoje do SAP, porque a equipe da logística atua já atua Todo usando essa faturamento. ferramenta e tudo mais, o faturamento, tudo sai de lá. E então, um dos requisitos importantes que a gente tinha era de manter isso funcionando. Então, a gente tinha que fazer uma integração com o SAP. Né? Eu lembro que a gente teve várias discussões relacionadas a essa integração, até o momento em que acho que eu posso falar o nome do Ildebrando, né? Pode. Com Porque certeza. ele ajudou a gente pra Ajudou caramba, muito. ele ajudou a gente muito Ele é fera demais. nessa integração, em viabilizar essa integração, né? E foi muito interessante porque, com uma mudança muito simples, vocês deixaram de ter um trabalhão dentro do SAP, né? Foi uma mudança relativamente simples que a gente, né? Eu vou contar um pouquinho do que eu sei, daí você confirma e você pode contribuir também. Antes vocês digitavam, faziam uma informação, entrava uma informação no sistema que vocês tinham, nas planilhas que vocês usavam, e depois repetiam esse dado no SAP, não era isso? Isso aí. E aí, depois, aí o certificado era emitido. Aí Isso aí. agora, e isso era feito para itens que poderiam ser necessários ou não. Se eu não me engano, tinha uma coisa de você entrar em alguns lotes, em outros não, porque não precisavam, né? Acho que estatisticamente não precisava entrar com aqueles resultados, e outros precisavam. Era alguma coisa desse sentido, É né? importante a gente entrar mesmo no assunto do SAP, porque ele é o sistema universal da Abuais Alimentos. Exato. Né? Então, as entradas de notas fiscais, os recebimentos de matéria-prima, quando a gente fala de volume, né? E todo o faturamento da empresa acontece através dele. Então, a gente tentou por um tempo, né? Utilizar toda a parte de qualidade, mas como o nosso processo ele tem algumas particularidades de bancada, então isso estava gerando um certo retrabalho para a gente. Sim. Onde a gente executava análise na bancada, alimentava um sistema particular nosso de planilhas ou até formulários, depois a gente inseria os resultados no SAP para que isso munisse de informações o setor de faturamento para quando ele fosse emitir o laudo. Porque tem cliente que só recebe a carga se tiver o laudo. Né? Então, isso é um pré-requisito muito importante e que pode, de repente, até impactar no faturamento, né? Que é algo que a gente não quer. Quando a gente conheceu a ferramenta e conseguiu ver que a ferramenta, né, o sistema Actis, vocês conseguem fazer realmente a leitura e a gente inserir as análises como elas são feitas na bancada. E quando a gente conheceu a integração com o SAP, realmente o nosso input ele continuou sendo apenas uma vez. Isso. Toda essa integração, que foi muito bem desenhada, né? A gente foi e voltou, e aí o apoio espetacular também da nossa TI, né? Do Debrando, que estava à frente com a gente. Tudo que a gente faz hoje, a rotina do laboratório, está no Actis. Do Actis para o SAP, a gente não enxerga. Eu sei que vocês desenharam tudo e ela simplesmente acontece. Tá funcionando, né? Então, quando o caminhão ele sai lá na balança e precisa do faturamento, pelo SAP, né, o pessoal, a equipe de faturamento insere o produto, a data de validade e de uma forma mágica, tecnomagicamente, dentro do Actis. Então, assim, para a parte de qualidade, essa integração, ela foi maravilhosa e acredito que para a empresa como um todo também. Muito interessante. Reforçando que é uma brincadeira, esse tecnomágico não é tão complexo como a gente deixa entender. A integração geralmente, assim, claro, com o apoio do TI, do nosso time também, assim, não é um bicho de 7 cabeças, né, Felipe? Não, de maneira nenhuma. A interface com o SAP, né? A gente sempre falou é possível, né? Eu sempre gosto de falar assim, cara, é possível, não é... A gente não tá falando de dois monstros brigando, não, é um negócio que é Se Lego. conversam. Você entende? Assim, é Lego. Um tá esperando falar e o outro tá esperando ouvir. Mais ou menos assim. E então a gente só vai colocar os dois para conversar. E foi o que a gente fez, né? Obviamente, existem concessões que a gente faz de um lado, concessões que a equipe do TI fez de outro, que deixa eu criar algo aqui que vai deixar tudo muito mais fácil. E a gente, do nosso lado, faz a mesma coisa. Peraí, deixa eu colocar um outro pecinho aqui que vai deixar tudo muito mais homogêneo, né? E aí, Cris, se você olhar hoje para o seu laboratório, e eu sei que você tem uma visão de longo, médio prazo, né?
como que você vê, e aí a pergunta ela é provocativa mesmo, é, se você olhar para as capacidades que vocês têm hoje, o quanto você ainda acha que pode melhorar em termos de digitalização no seu laboratório? Vamos falar assim, o meu sonho, Felipe, é 100% do laboratório digital. Com quanto você acha que vocês estão hoje, em termos de, baseado na Rotina sua, de laboratório, né? isso, baseado na sua, no que você enxerga, que está vendo hoje, assim, em termos de possibilidades também. Olha, nós avançamos muito, Felipe. Uhum, A gente conseguiu colocar a rotina de laboratório praticamente no sistema. Eu considero 90% hoje da rotina do laboratório, ela tá no sistema. legal, legal. Legal. Os 10% de laboratório, né, que não Uhum, consta, são emergências, que talvez sim, aparecem, mas que eu também acho que é possível mapear. legal. Não, isso é muito, muito interessante, assim. É, a gente sabe, e você percebeu isso logo no começo da implantação. E a gente sabe da dificuldade, às vezes, que a indústria tem, e não é uma exclusividade da Boaz, isso é uma coisa que a gente tem percebido geral. A gente chega para fazer um projeto e quem dita o ritmo da implantação normalmente é a indústria. E a gente, eu gosto de falar, a gente como treinadores, porque a gente tem a ferramenta e a gente está te ensinando a usar a ferramenta, pensa assim. Quem vai ditar quão rápido, quão devagar a gente vai, sempre é a outra parte. É falar, olha, eu não tenho disponibilidade, ou eu consigo fazer, ou eu consigo carregar esse dado, ou eu não consigo carregar esse dado, que é a hora que vai acelerar ou diminuir a velocidade da implantação. E hoje, né, e analisando como foi o processo de vocês, eu sei que foi um processo que levou até bastante tempo em termos de disponibilidade, a gente foi vendo muitos desafios ao longo do caminho que a gente foi se ajustando com recursos e tudo mais. Se você tivesse que olhar para essa estratégia de implantação, e aí pode ser franca, assim, o que a gente poderia fazer diferente nessa estratégia de implantação sob o seu ponto de vista? Manter o analista inicial. Um analista muito bom. Muito bom aquele analista. Abastece ele de brownie, então, que dá tudo certo. Brown e café, ele trabalha de noite. A gente tentou inicialmente, né, seguir uma estratégia até proposta por vocês, que era de fato ser treinado, né, Sim. e tentar executar. E a gente precisou redesenhar isso no meio do caminho, Isso. né? Eu sempre cito essa questão do dinamismo de uma indústria, porque realmente é um dia de cada vez, são muitas surpresas no nosso dia a dia. Então, a gente esbarrou a nossa primeira barreira foi a questão do tempo mesmo, de Sim. conseguir Conciliar. deslocar 100% das atividades do dia a dia para conseguir focar na construção do sistema no perfil que a gente precisava. Então, tentamos, né, Vitor? Você estava lá com a gente teve lado a lado. vários dias ali juntos. Até que chegou num momento que eu falei, não dá mais. E aí a gente vai precisar redesenhar o formato. Foi aí que a gente conversou internamente, né? Tivemos aprovação da nossa gestão para que a gente desenhasse de uma outra forma, que é vocês lado a lado conosco, porém construindo junto com a gente. Sim. Né? Então, isso para mim assim foi fundamental. Eu acho que de coração, se a gente tivesse no formato inicial, eu acho que eu não teria avançado tudo que a gente avançou. Por questão de demanda, tempo, processos, claro. né? Que demandam muita a correria mesmo e o dinamismo do dia a dia. Legal. E analisando todo esse processo da implantação e tudo que a gente fez, agora vamos olhar para o futuro, né? Olhando para as próximas etapas dessa jornada de transformação digital. Vamos deixar bem bonito. Jornada de transformação digital. Para onde que a gente vai, Cris, no seu ponto de vista? Qual que é a próxima etapa dessa jornada? Bom, na minha visão, hoje como é que está a rotina? A gente executa a análise e vai para o computador fazer o input dos resultados. Eu acho que o primeiro grande passo que eu almejo muito é algum dispositivo que acompanhe a minha equipe na rotina. Existe rotina laboratório e existe rotina área operacional. Recebimento de matéria-prima, inspeção de carga,
né? Pesagem de produtos, Muito para legal. fazer o Legal. comparativo com o Imetro, por exemplo. A gente tem diariamente uma rotina onde a gente pesa 32 amostras de produtos para saber se está dentro da faixa de peso aceitável. Então, isso como que a gente faz? Vai para a planta, executa essa atividade, anota ou um bloco de Uhum. notas no celular, ou quem é já mais safo já abre, né, o sistema pelo celular e tenta, mas também talvez não seja a ferramenta ideal. Sim. Então, o nosso próximo passo que a gente visualiza é ter algum dispositivo que vá até o local de trabalho, principalmente quando a gente fala de inspeção de qualidade. Eu vou lá, faço uma inspeção, faço uma rotina e volto para imputar esses dados. Que legal. Então, se a gente conseguir otimizar isso, a gente já ganha tempo e diminui muito o risco, né? Sim. Sim. Da segurança de informação. Você trouxe um gancho que eu até vou aproveitar o pessoal. A gente já está com uma ferramenta, né, com o app do Axe. Ele foi reformulado e a gente está com o lançamento marcado desse app para o final desse mês de abril, e que isso vai atender 100% dessa demanda que a Cris acabou de mencionar. É trazer a inspeção das matérias-primas e trazer tudo isso na palma da mão do analista, gerando ali já toda a evidência necessária, né, seja com registro de fotos, seja com a inserção de dados manuais, dentro desse app, vai agilizar muito esse trabalho e a gente vai conseguir ganhar muito. Né? Eu até já brinquei com a Cris logo no começo do ano, falei, vocês já vão testar logo, assim que liberar, vou trazer Eu direto quero para ser essa vocês testarem. E aí vira um mundo de possibilidades. É igual que É. isso, ó, você pode estar com celular, você pode estar com tablet, um próprio totem também, na própria planta também tem o mesmo propósito ali. Abre uma margem de, assim, de possibilidades imensas. Esse app, né, ele está sendo... a gente está em fase de testes, ele está em beta testes agora, justamente para a gente trabalhar com ele multiplataforma, multidispositivos. Então, ele vai funcionar no app, no tablet, no celular. Eu quero colocar um totem fixo. Ele vai funcionar no totem também. Então, a gente vai ter essas habilidades dentro do sistema. Então, às vezes, é melhor ter um totem, porque eu não quero ficar trabalhando com um dispositivo que pode cair, quebrar, eu quero fixar essa informação. A gente vai habilitar essa possibilidade também. Isso vai trazer muitos ganhos para a gente, e principalmente no setor industrial, e principalmente na área da inspeção, seja do produto final, seja na inspeção da matéria-prima. Essa é uma conduta que a gente está quase chegando lá, já está bem pertinho de ser lançado. Com certeza, a Boas vai ver isso logo, né? Boas Alimentos está crescendo, né? Crescendo muito. Um dia de cada vez. E aí eu acho que quando a gente fala nessa amplitude, a gente caminhar junto com as rotinas é um caminho que eu acho que vai dar muito certo. Totalmente válido. Muito bom. Cris, e aproveitando esse ponto que você tocou na inspeção em si, e como é que ficou a questão de auditorias para vocês? Porque aí eu sei que você tem uma auditoria interna, você tem auditoria externa, toda uma questão desse acompanhamento de tudo que acontece dentro ali do seu processo. O que a gente trouxe para vocês que mudou o processo de vocês, trouxe agilidade? O que você tem nesse ponto em específico? Eu sei que assim, é um ponto, digamos, sensível para toda a empresa. Nós sofremos auditorias anuais, né, em uma das unidades, e a última auditoria já foi toda apresentada os resultados analíticos dentro do sistema, né? Esse ano, inclusive, que era um projeto nosso de colocar para rodar a partir de não conformidades, é algo que vai ser muito mais fácil na minha próxima auditoria. Porque quando eu sou questionada como é feita a gestão de não conformidades, era um controle que, por mais que fosse em planilhas e tudo mais, era feito de forma manual. E gerava um trabalho, né, de indicador. Então, hoje, a gente tem essa ferramenta de não conformidade dentro do sistema, que para auditoria isso é fundamental, quando existe essa pergunta, né, do auditor, como é feita a gestão de não conformidades. Então, hoje eu consigo, de forma rápida, extrair quantas não conformidades eu tive naquele ano, qual o quesito, insumo, embalagem, Quais as tratativas? quais os planos de ação que foram necessários, né, os planos de ações com os fornecedores, para qual fornecedor você teve mais ocorrência, menos ocorrência. Então, em quesito auditoria, quando a gente passa para essa etapa de segurança, né, do alimento, essa preocupação, a gente já teve uma parte da rotina mostrada. Na próxima auditoria, a gente vai conseguir ainda ampliar mais. Poxa, que legal. Assim, legal até porque esse é um projeto que eu estou trabalhando especificamente com a Cris, com essa parte de não conformidades.
E, no final das contas, tudo cai no mesmo contexto que eu tenho um dado dentro do sistema, perdão, que agora, estruturando ele, eu consigo tornar ele um indicador. E aí eu consigo fazer um acompanhamento de indicadores desde onde a gente começou a nossa conversa dentro do laboratório até lá no escritório da qualidade com a Cris, em que eu faço todo o gerenciamento desses dados. Então, assim, eu imagino que foi um mundo de possibilidades para a mente do gestor chega a brilhar ali. Ver a possibilidade de gerenciar um tanto quanto de indicadores. Isso impactou a rotina de acompanhamento de indicadores pessoal sua, da empresa? Impactou. Eu falo que, assim, eu acho que o nosso papel, eu sempre falo isso para a equipe, é nutrir a empresa e a gestão estratégica de informações para que eles possam tomar a melhor decisão. Sim. Então, hoje a gente consegue dar esse tipo de informação. Olha, fornecedor tal, ele não tá legal. Em X tempo, a gente já teve X não conformidades para ele. Vamos avaliar esse fornecimento? Tem algum outro fornecimento? E aí, toda a cadeia, né? Suprimentos, junto com gerência industrial, a parte de pesquisa e desenvolvimento, eles vão se falar para avaliar. Dá para a gente seguir? Não dá. Mas a informação importante para uma tomada de decisão, ela está sendo levada. Eu acho que esse é o nosso grande papel. Pô, muito legal. Assim, que nem eu falei, no final das contas é tudo trazer inteligência ao dado que você está dentro do sistema, né? E, inclusive, é muito válido de mencionar que, trazer para o pessoal aqui de casa que está assistindo a gente tem uma série de materiais que, inclusive, a gente vai pedir para disponibilizar, que nem infográficos de rastreabilidade, de conformidade, que eu vou pedir para o pessoal deixar disponível aí também, para fazer o download. Deixar na descrição aí do episódio de hoje também, que são materiais que eles auxiliam muito o laboratório e que partem da gente mesmo também, porque, assim, é um problema que, na verdade, não é um problema, é uma situação constante dentro de qualquer empresa. Normal. Tem um laboratório, você tem que fazer esse acompanhamento de rastreabilidade, de conformidade, tudo isso. Então, pessoal, fica esperto aí. Vou pedir para deixar na descrição para a gente conseguir baixar esse infográfico aí. Legal, Felipe? Muito bom, Vitor. Falamos muito de tecnicalidade até o momento, né? Não, mas eu acho que a gente tá atingindo o nosso papel, né? Que é mostrar como foi esse projeto e tecnicamente como que a gente cumpriu. E aí eu, na verdade, olhando e escutando você falar sobre a etapa de não conformidades, né? Isso leva a gente para um ponto de análise de riscos e tudo mais dentro desse processo. Esse é um módulo que eu acho que você ainda não começou a usar, certo, Cris? A parte de gestão de riscos dentro do Actis. Não, ainda não. Legal. Que eu acho que esse vai ser pode ser um dos seus próximos pontinhos de atenção lá dentro do Actis, porque a gente consegue fazer toda uma análise de detectabilidade, impacto, gerir os riscos e criar plano de ação. Assim como você trouxe agora, esse fornecedor ele já está me trazendo sendo danoso em alguns cenários, a gente vai conseguir apontar como um risco e trazer planos de ação e mapear e desenhar e aumentar o risco desse fornecedor, a ponto de você começar a fazer mais gestão ainda, analisando sobre o risco daquele fornecimento, né? Muito bom. Eu lembro que a primeira vez que eu vi o olho da Cris brilhar foi quando a gente falou de classificação de fornecedor. A gente chegou na apresentação do sistema, não, você pode fazer isso e tal, o laboratório pode classificar fornecedor. Gente, classificar fornecedor, chegou a brilhar o olho ali. Foi isso mesmo. Foi. É uma ferramenta muito importante, né? A gente poder fornecer isso para a empresa. Né? O principal aspecto, né? A gente sempre um dos pontos que a gente sempre debate internamente tá nessa relação, Cris, né? Acho que recentemente você participou, inclusive, com algumas perguntas do nosso sucesso do cliente, né? Até aqui o Ramon que conduz essas pesquisas e essas informações, porque a gente tá começando ou tá querendo, né? Ser cada vez mais retroalimentados por vocês que estão usando a plataforma e estão enxergando aonde que a gente tem que melhorar mais, como a gente consegue trazer e agregar mais ainda para o seu dia a dia. E esse é um ponto fundamental que é mais ou menos, e é o que vocês também fazem. Quando o seu cliente vai vai preparar um bolo, vocês estão preocupados. Como que aquele bolo vai sair, como que é o produto final que ele vai gerar com aquela farinha que eles estão usando, ou com a mistura para bolo que eles estão usando. E é muito, muito interessante que essa retroalimentação do cliente, vocês ouvem isso também, e vocês estão sempre
melhorando cada vez mais. Esse é o papel da qualidade. Isso aí. Esse é o nosso grande papel. Nossa grande missão. Exato. E hoje, Cris, como que você está enxergando? A gente viu a rastreabilidade dentro do laboratório, né, lá do navio até a emissão do produto final, e você vê a rastreabilidade indo além desse processo dentro de uma indústria de alimentos, aonde que ela pode ser explorada? Aonde mais ela pode ser explorada? Olha, assim como eu falo diariamente, a gente vive essa rotina, né, que é maluca ali, né, bem acelerada. E todas as vezes que surge algum questionamento interno, vamos supor, fizemos um teste, o resultado não foi tão satisfatório quanto esperava. Sim. Vamos avaliar como que estava o histórico desse produto nos últimos 3 meses? Eu tenho essa resposta rápida. Legal. Hoje. Então, eu consigo avaliar, a gente consegue ver. Nesse caso aqui, vale a pena repetir essa análise? Nem sempre. Esse comportamento, ele já estava sendo visto em algumas amostras e a gente só conseguiu validar. Então, essa rastreabilidade que a gente, às vezes, consegue fazer dentro do processo, ela também é muito produtiva. Porque quando a gente fala de rastreabilidade, a gente pensa muito assim, do cliente internamente, né? E nem sempre, dentro de uma indústria, os questionamentos, as dúvidas que podem surgir no dia a dia, ter esse caminho de forma rápida e fácil, né? Muito intuitiva no sistema, ajuda a gente muito também a tomar decisão e, às vezes, evitar alguma decisão de, por exemplo, vamos analisar novamente esse produto? Nem sempre. Sim. Que legal, que legal. É muito incrível ver essa jornada que vocês fizeram e estão fazendo nessa transformação digital. E eu queria agradecer imensamente a oportunidade da gente poder participar dessa transformação, né? Da gente atuar junto e é muito legal escutar isso de você. Foi muito bom escutar, né? Foi incrível ter você aqui hoje e muito obrigado por compartilhar como que a Buais está liderando essa transformação. A gente está muito feliz de ter você aqui e é isso aí, pessoal. E assim, do que me cabe, eu faço das palavras do Felipe minha, e eu ainda agrego assim, o quão receptivo o Grupo Buais como um todo, em específico também você, Cris, agradecer muito o quão receptivo vocês foram à nossa implementação com vocês. Nós não viemos com o objetivo de apresentar algo a vocês da mesma forma que vocês não vieram com o objetivo de apresentar algo a nós. A gente chegou no meio do caminho e falamos, o caminho a ser trilhado juntos é esse aqui. Você falou, não, beleza, se é esse aqui, vamos junto, a gente ajusta a rota se precisar, e aí a gente foi se encontrando ali e estamos criando algo que está sendo maravilhoso, para vocês e para a gente, né? Muito bom, gente. Então, assim, movidos a café e brownie, mas a gente está indo. E aí, assim, agradecer quem está vendo a gente também. Se o pessoal que está assistindo aqui gostou, eu super sugiro ir no nosso canal da Axe, todas as nossas redes sociais, pode seguir a gente, que vocês vão ver estes e outros episódios, não só com a maravilhosa Cris, mas com outros convidados e outros temas também muito bons. E agradecer a todo mundo que está assistindo aqui. Legal. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre essa história, e a gente... Sobre essa história... Peraí, gente. Volta, hein? E é claro que se você quiser conhecer um pouco mais dessa história, a gente tem um case completo, né? E outros materiais que nós estamos construindo. Isso tudo está na descrição do vídeo. E até a próxima, pessoal. Obrigado mais uma vez, Cris. Obrigada, gente.